Então, nesse momento, a gente vai respirar. Uma respiração bem profunda. E vamos respirando, segurando e soltando. Respirando, segurando este ar e soltando. Respirando, segurando, soltando. Nós vamos mentalizar uma cachoeira com uma água quentinha, e nós vamos nos colocar embaixo dessa cachoeira, sentindo esta água, a energia da água limpar os nossos pensamentos, limpar os nossos sentimentos, as nossas preocupações, todo o cansaço do dia. Tudo vai sendo higienizado, lavado nessa cachoeira. E nós vamos sentir o nosso mentor, esse amigo de todas as horas que segura em nossas mãos, o nosso anjo guardião. E de mãos dadas com o nosso anjo guardião, nós vamos sentindo os guardiões adentrar o nosso lar. Com luzes, com tochas, com espirais, o nosso lar vai se transformando. Teto, chão, parede, essas espirais retirando tudo que possa estar nos incomodando. Nós vamos sentindo toda essa energia. E vamos assim sentir a espiritualidade amiga que vai tecendo uma cortina fluídica em torno do quarteirão onde moramos, para estarmos totalmente protegidos. Nos unimos a todos os espíritos que nos auxiliam do pingo de luz, através de Ruiz, o nosso dirigente. Nós vamos sentindo este irmão tão carinhosamente. E de mãos dadas com ele, pedimos para que ele nos leve até Maria, a nossa mãezinha, essa mãezinha amada, Maria de Nazaré, que nos envolve em seu amor. E de mãos dadas com Maria, nós vamos até Jesus agradecer o dom da vida, essa oportunidade de Jesus estar sempre conosco, nos amparando. E assim, Jesus nos leva ao Pai Criador, onde agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite, aprendendo uns com os outros. Que possamos nessa noite sentirmos toda essa espiritualidade, abrirmos o nosso coração e assim, unidos que estamos nesse ideal de aprendizado, de troca, de acolhimento, nós dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que nesse momento possamos sentir todo o acolhimento de amor repleto de energia, de muito violeta, e a sala de radiações sendo envolvida nesse amor, nesse violeta, envolvendo a cada médium. Que possamos ter uma noite de muito aprendizado, de muito amor, de muito amparo. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom encontro para vocês.
Para você também. Para vocês também. Boa sala. Obrigado. Gabriel, vou para lá também, tá? Você está pensando, você estava testando se eu estava bem, né, Gabriel? Gabriel me colocou para lá. Você vai para lá, Ju? Gabriel, leva a Juliana para lá, por favor. Você me levou e não levou a Juliana. Levou a Juliana. Ele me levou e me trouxe de volta. Não quis me deixar lá, não. Ai, meu pai de Deus, fica passeando de uma sala para outra. Oh, Jesus. Eu já estou até cansada de tanto ir e voltar. Como estamos? Bem, graças a Deus. Como passamos Muito essa bem. semana? Muito Bem. bem. Então, tá bom. Então, vamos começar a conversar. Hoje nós vamos dividir algumas coisas. Nós vamos começar a nossa conversa. A nossa lição de hoje é Conta Alta, do livro Na Luz da Vitória, de José Carlos de Luca. Dentre os ângulos do perdão, um existe dos mais importantes, que nos cabe salientar. Os resultados dele sobre nós mesmos, quando temos a felicidade de desculpar. Emmanuel. Uma boa reflexão, né? Certeza. Grande dificuldade que temos de perdoar, talvez, decorra da ideia de que o perdão implica nossa concordância com o mal que nos fizeram. Daí, porque o nosso coração machucado se recusa a perdoar a quem o feriu. Ele não aceita e, portanto, não concorda com a agressão, seja física ou moral. Mas essa ideia nada tem a ver com o perdão. Perdoar não é avalizar a atitude de quem nos feriu. Não é dizer, tudo bem, você estava certo ao me agredir, me violentar, me ferir, me ofender. Temos o direito de nos sentir mal diante do mal que nos fizeram. Embora essa sensação precise ser diluída com o passar do tempo, com as águas do perdão. Nesse aspecto, o perdão é muito mais uma atitude que se tem para consigo mesmo do que propriamente para com aquele que nos feriu. Perdoar é um presente que se dá para si próprio. Perdoar impede que eu me torne uma pessoa vingativa. Evita que eu desça ao mesmo nível do agressor e me assemelhe a ele. A agressividade é derrota. Perdão é vitória. Quando Jesus falou, nos mostrando a outra face ao sermos agredidos, ele quis dizer exatamente isso. Ou seja, não revide. Não seja como aquele que o machucou. Mostre um outro lado mais generoso, mais humano. Na cruz, sofrendo as mais diversas agressões, Jesus nos ensinou que as pessoas não são más, são apenas ignorantes. Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Quem agride é porque já sofre a dor dos espinhos, encravados em sua alma. É um ferido, e todo ferido não deixa de ser um doente.
que precisa do remédio da compreensão e não do veneno que revide. Para Jesus, o perdão se torna possível quando conseguimos ser coerentes com a nossa própria fabilidade e ignorância, reconhecendo. Deixa eu ver aqui. Eu vou voltar. Quem agride é porque já sofre a dor dos espinhos encravados em sua alma e é um ferido. Todo ferido não deixa de ser um doente que precisa do remédio da compreensão e não do veneno do revide. Para Jesus, o perdão se torna possível quando conseguimos ser coerentes com a nossa própria fabilidade e ignorância, reconhecendo primeiramente o tronco que está em nossos olhos e não o cisco no olhar do outro. Não perdoar não deixa de ser uma atitude de hipocrisia, pois condena quem, no fundo, também é passível de condenação. Perdoar é um grande gesto de humildade e inteligência, pois quando não condenamos, estamos, na verdade, pedindo perdão pelos nossos próprios erros. Quem perdoa se liberta do fardo emocional negativo que o rancor põe em nossos ombros. Se, num primeiro momento, a mágoa é um sentimento quase inescapável e até compreensível, do ponto de vista humano, o perdão tira esse peso, a fim de que não passemos a viver como uma pessoa eternamente magoada. Isso quer dizer doente, infeliz e sem paz de espírito, esclarece Chico Xavier. O espírito que adquire a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. Essa história a gente vai conversar depois, tá? Essa nossa divisão. Vamos começar a nossa conversa. Vamos começar esta conversa, esse TTT. Nós conseguimos nos perdoar? O perdão é algo fácil quando nós temos o hábito de fazer o exercício de nos perdoar. Não. Por quê? Porque a gente não está acostumado a fazer isso. Mas por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente não está acostumado, tá? Mas por que a gente não aprendemos? Não aprendemos. Tá? Ninguém falou para a gente, quando a gente errasse, que a gente poderia se perdoar. A gente errava e ficava por isso mesmo. Ninguém falou, não fique se martirizando, se perdoe, errar é humano. Não, a gente errava e ficava carregando aquela culpa. Tá. Aí você fala assim, mas Valéria, por que você está perguntando isso? A gente é difícil de se perdoar, né? A gente fica aquele ranço, né? Com a gente mesmo, né? A gente fica com aquele ranço. A gente consegue perdoar o outro? Depende. Também não. Depende. Depende do que o outro fez. Depende. Hoje a gente repensa mais esse perdão. Tempos atrás, não, eu não perdoava, não. Ficava guardando aquela mágoa, aquele sentimento. Eu acho que hoje em dia não ofendem tanto a gente mais. Eu acho que a gente está mais forte, né? E menos vulnerável. Então vamos lá, vamos por parte. Antigamente a gente tinha o ranço eterno. O ranço eterno. Só de olhar, nossa, o ranço batia. Era assim? A gente se melindrava, não é? A gente se melindrava mais, a gente era mais sensível. Hoje a gente já está trabalhando isso dentro da gente. Também vulnerável, eu acho. Era escrever o pau comeu?
Não. Opa, era assim. Leda, eu me divirto. Sabe que eu me divirto com você, Leda? É que você não, aí o outro fala assim, sim. Aí daqui a pouco a Leda vai falar assim, não era assim, gente. Ai, meu Deus. Me divirto. Mas assim, não deixava passar antigamente. Não deixava, né? Não deixava, antigamente não. E assim, a gente ainda usava aquela frase assim, né? Imagina, vou infartar. Imagina, eu vou deixar? Vou infartar. Se eu não falasse, se não... Se eu não falasse, você ficava mal, é verdade. Eu tinha que pôr para fora. Ficava mal. Hoje em dia... Mas a gente não ficava mal do mesmo jeito, falando? Sim. A gente achava que ficava bem, né? Mas não. Então, eu não gostava. Pior é que eu não falo, que eu não sei revidar na hora, é muito pior. Não sei. Acho que eu me sinto aliviada quando eu revidava. Não falo alguma coisa que eu fico tão assim que eu não sei falar nada na hora. Aí é pior, porque aí você vai para casa, e aí esfria, aí você começa, podia ter falado aquilo, podia ter falado aquilo outro, não é? Não sei se é pior. Eu não sei se é pior, Leda, porque às vezes eu falava demais. Aí eu me arrependia muito, eu falava, para que eu fui falar? Aí eu remoía mais ainda. Eu falava, não tinha necessidade, sei lá. Era então ruim chegamos à conclusão que é ruim de qualquer jeito, né? Não, porque falar e é ruim não falar. A gente tem alguém que está instalando. Aí, com muito microfone aberto, vai ficar, quem está de fone de ouvido, fica com o ouvido fica instalando. Então, gente, mas vamos lá. O porquê que é ruim de falar? Porque a gente passa do ponto. Do ponto. A gente fala demais, além da conta. Tá. Então a gente vai lá e vai. Aí, se tiver resposta, então, aí que vem mesmo, né? Aí. Até escolar, até jogar no chão e pisar em cima. Sempre fui assim. Gente, mas sempre fui assim. Eu sempre fui assim. Eu tenho que reconhecer. Vamos combinar uma coisa, nada de ficar dando pito um no outro, porque a gente está reconhecendo, a gente está na tribuna da humildade, da dona modesta. A gente ela está certa, ela era assim mesmo. Então, eu reconheço, gente. Eu não estou me envergonhando. O Valéria falou, eu estou me abrindo. Eu era assim mesma. E hoje eu estou buscando a minha melhora íntima. Então, assim, o principal, a gente está na tribuna, vamos lá, vamos fazer uma criação mental. Estamos na tribuna como que era? Da humildade, né? Então, a gente está lá, no Hospital Santa Cruz, na tribuna da humildade, então a gente vai falar da gente sem vergonha, sem nada, tá bom? Leda, não adianta, você vai ficar sozinha no seu bloquinho. É só você e o urso no seu bloquinho. Mas então. Eu sou taurina, eu tinha que brigar. Taurina, mas agora já essa taurina foi domesticada. Ou taurina também? Eu sempre tive que dar na lata e me arrependo muito. Porque, assim, o que trazia essa lata? Porque, assim, uma vez a gente já parou para conversar sobre isso, né? Porque é uma via de duas mãos. Você pode falar, mas a pessoa pode até não falar, mas vai emitir um sentimento. Né? Naquela época, a gente poderia não conhecer, né, dessa energia. E aí, como que ficava? Então, às vezes, a gente nunca parou para pensar que aquele mal-estar que a gente estava sentindo era simplesmente só o retorno daquilo bumerangue, daquilo que a pessoa estava sentindo, né?
a dor, a decepção, porque dependendo como a gente fala, né? Porque se estivermos calmos, falássemos todos nós baixinhos, com muita serenidade, né? Mas eu acho que o principal, se a gente chegasse e falasse assim, eu estou sentindo isso, esse é o meu sentimento. Quando a gente fala de sentimento, a outra pessoa não tem o que discutir. Você me magoou. Então, sabe, vamos com calma. Não tem como a pessoa, só se a pessoa realmente não entender, né? E tem alguns que não entendem. Não são todos que conseguem compreender esse fator de sentimento. Mas a gente se perdia nas palavras, não se perdia? Muito. Então, a gente tinha esse fator. Então, a gente já chegou num ponto. Mas aquele que a gente não falava. Não vou falar, vou ser a boa menina, vou para casa. Aí você se consumia. Então, mas às vezes não é que a gente vai ser uma boa menina. A ficha... Eu já passo, só deixa eu terminar essa ideia. Às vezes não é que a gente quer ser uma boa menina ou um bom menino. É simplesmente porque a gente teve um delay. A gente tomou um baque tão grande. Não tem palavra. A gente não acha, não consegue. Comigo, né? Assim, é comigo, né? A gente não olha assim. Por quê, né? Por que eu fiz? O que eu fiz, né? Aí a gente vai pro delay, né? Aí quando chega em casa, né? Eu devia ter falado isso. Aí começa, né? Porque devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter feito aquilo outro, mas o quê? Que não sei mais o quê. Aí a gente tem que dar o perdão para quem? Para a gente mesmo. Para A si gente. mesma. Para a gente mesmo. Não é verdade? Porque a gente, não fica aquele sentimento de meia raiva, né? Como que você pode ter sido tão tonto? Então tem os dois lados. E aí onde que a gente fala? O equilíbrio é a melhor coisa, né? Porque todos nós que estamos aqui já passamos por um momento desse. Todos nós. Um não, né? Diversos, né? Diversos, né? Que nem a Ledinha vai na experiência dela, ela vai contando a experiência. Ai, Leda, tu devia ter me conhecido antes, Leda. Eu não ia deixar você tomar tanta lambada. A Ledinha, ela fala assim, quando ela fala, não parece que quem escuta a gente pela internet vai falar assim, nossa, ela não é que ela está tomando pito, mas ela fala assim, gente, vocês estão perdendo tempo, vocês estão perdendo um tempo, a vida chega, vai passar, e vocês estão aí batendo, né? Dando murro em ponta de faca, o negócio não vai sair. Então, ela já vem com uma experiência de vida, realmente, né? E muitas vezes, aqueles que estão na meia-idade, vamos dizer assim, a gente ainda está naquele ímpeto, né? Naquele ímpeto, né? Do orgulho, do ego, o ego sendo o que está falando mais alto. Né? Oi, dona Marlene, não esqueci da senhora. Então, agora eu vou falar. Acontece o seguinte, antigamente tinha duas hipóteses. Se a pessoa não perdoasse, a gente ia ficar presa, porque a outra pessoa ia sair dali, nem ia lembrar o que você falou, e quem ia sofrer era você. Mas tem a outro lado. Quando acontecia algum problema, como, por exemplo, acontece comigo. Antigamente, eu não tinha pavio. Em vez de ter pavio curto, eu não tinha pavio. Tá. Então, era bateu, levou. Bateu, levou. Hoje, que eu já estou chegando numa compreensão, eu estou tentando melhorar, estou tentando perdoar. Só que nós que estamos aprendendo, para nós não vai ser difícil perdoar. Só que a outra pessoa que não está aprendendo como a gente, quando a gente vai querer ser
delicada, meiga, mesmo que antigamente não era, vira para a gente e fala assim, o que é? Você nunca foi santinha, agora quer ser santinha do Paoco? Então, dona Marlene, o que nós podemos fazer? Né? Vamos todo mundo refletir nisso. A mudança é nossa, né? E aí é a questão do presente, da expectativa. A gente tem que fazer, não é que a gente veio no mundo para viver sozinho, né? A gente está em comunidade, né? A gente precisa. Seria bom, não é que precisa, seria bom a gente respeitar, compreender quem está ao nosso redor. Mas eu não vou mudar o outro. Não tem jeito. E, assim, a gente tem feito uns estudos de segunda-feira, e a pessoa que tem dado o estudo para nós, ela fala, a gente lembra do passado, a gente não lembra do presente. A gente lembra, fixa aquilo que é do passado. Então, tudo que é do passado, tudo aquilo lá que foi 30, 40 anos, a gente sabe contar com todos os pontos, vírgula, tudo enfeitado, é toda a lembrança do passado. Aquela era a gente antigamente. E essa nova pessoa que a gente está batalhando? Essas pessoas, muitas vezes, elas não conseguem ver. Elas não conseguem sentir. Elas só conseguem enxergar aquilo que era do passado. E nós, muitas vezes, também temos essa dificuldade de enxergar aqueles que estão ao nosso redor da forma como eles estão, né? E não... A nossa lembrança também vem do passado, né? De tudo aquilo que a gente já vivenciou. Em algum lugarzinho lá do nosso inconsciente fica. Então, é por isso que, assim, as pessoas sempre falam, quando a gente busca um caminho de mais tranquilidade, de mais ponderação, de transformação, as pessoas falam, é normal, a gente escuta assim, e cadê? Né? Cadê aquela pessoa? Cadê? Né? Tá aqui, mas tá diferente, tá se educando, né? Tá falando mais baixo, tá tentando caminhar de uma maneira saudável, né? E aquela coisa, não existe uma receita, fala, explica, né? Tenta explicar. Não. A gente vai utilizar muito do coração. O que vocês acham? Hoje vocês estão quietos, hein? Nossa, nós estamos até agora. A gente falou até agora. Olha, tu tá do contra hoje. Mas eu acho que a gente também já não se magoa com tanta facilidade, como se a gente às vezes não ouvia nada, iria ter razão com tudo. Eu acho que agora a gente está mais, quer dizer, falo por mim, né? O bloquinho, olha o bloquinho. Falo por mim e pelo urso. Pelo urso. De vez em quando late meio fora de hora. Então, eu acho que a gente está menos vulnerável, eu acho. Eu penso assim. Não sei. Eu acho que assim, as pessoas estão buscando uma maturidade, aqueles que já começaram a se despertar de consciência, tudo, está buscando essa maturidade, cada um com um passo, porque é natural, né? Ninguém vai andar ao mesmo passo. Quando a gente brinca muito com a Leda por causa disso, né? Quando ela fica assim, não, vocês não eram assim, não. Meu Deus! Estamos anjos, Leda, assim, a gente vivia fazendo coraçãozinho, assim. Me diz uma coisa, vamos lá. Grande dificuldade que temos de perdoar, talvez decorra da ideia de que o perdão implica nossa concordância com o mal que nos fizeram. Daí porque nosso coração machucado se recusa a perdoar a quem o feriu. A gente pensou já em algum momento assim? Se eu perdoar é porque eu estou dando razão para ele. Concordando. Sim. Tá bom, então sim. Por quê? Por quê? Vamos dar um exemplo. Exemplo? Posso?
Pode. Um exemplo bem bobo, uma coisa bem boba. A pessoa fala assim, você, sua burra. Uma Tá. coisa boba, né? Aí eu vou falar, se eu deixar quieto, poxa, eu sou burra mesmo. Estou aceitando que eu sou burra. É isso. Uhum. Entendi. Mas, se esse burra bateu, é porque se você sabe que você não é, você vai se defender. Aí é a autoestima. Estou Agora, errada? Eu estou errada, psicóloga Renata? Bora trabalhar. Bora trabalhar. Perdoar é sair do pedestal? Como, Rê? Não entendi. Perdoar é sair do pedestal? é o quê? Perdoar é Não, sair do pedestal? Pedestal é a ver com o né? nosso orgulho, com a nossa vaidade também. Não vou dar o braço a torcer. Como que ele me chamou de burra? Como que ele me chamou de Vai burra? aprender que eu não Eu sou. vou dizer. Eu vou provar para ele que eu não sou. Só que a gente quer provar na mesma hora, a gente quer provar na mesma hora, em seguida que a pessoa falou, ali, você não quer falar, ele vai ver que eu não sou daqui, né? Para frente. Então, mas a gente já quer na hora ali. Então, aí onde eu falo, não é um problema de autoestima. Porque se a gente não é burro e a gente sabe que não é, por que eu tenho que provar? Então, sim. Agora, né? Isso fez ressonância, isso? Se você sabe que você não é, né? Então você começa a se defender de uma coisa que você sabe que não é. Então, sabe, é tipo assim, tá. Você entendeu? Tá, ele vai ficar falando, mas tá. Somos burros, mas somos irmãos. Agora. Oi? Peraí, fala aí. Olha o pai da psicóloga. Somos burros, mas somos irmãos. Somos burros, mas somos irmãos. Boa filosofia. É isso aí. Boa. Isso mesmo. Pelo mundo tem gente, né? Somos burros, né? Nós estamos no nível, cada um no seu nível de evolução, né? E tá tudo certo. Mas muitas vezes a gente se bate, a gente se sente ofendido, porque isso dá essa ressonância na gente, e a gente vai se defender de coisas que é desnecessário. Não é que não precisa, né? Porque mais tarde a gente vai estar aqui mesmo. Como que essa pessoa, a pessoa que agride, ela está machucada. E quem está machucado, o que faz? Qual é a melhor defesa? É o ataque. Verdade. Quem está doente, quem está dolorido, quem está infeliz, não tem jeito. Vem para cima da gente que assim parece que encontrou, né? E aí depende de nós sairmos ou não sairmos dessa vibração. Obrigada, agora fala. Fala, pai. Meu pai estava falando aqui que quem está infeliz acha que o outro também está. E né? Ou se não está, assim, é tão inconsciente que ele vai te deixar. Vai ficar também. Vou ficar infeliz sozinho. Não tem aquela coisa do gordinho? O gordinho não tem... Eu sou uma gordinha, gente, não é gordofobia, pelo amor de Jesus, eu sou gordinha. É assim, vou comer sozinha? Vou comer junto, horas. Vamos junto. Divide as calorias. Cometer o pecado junto. Cometer o pecado junto. Esse negócio de discussão, agora os jovens têm uma coisa, agora acho que já acabou a moda disso, né? Mas os jovens têm uma coisa muito legal que fala aqui com a minha mão, ó, discute aqui com a minha, né? Agora, né, não fazem mais, mas era legal, porque a pessoa começava a falar, conversa aqui, ó. Aí é desprezo, né? Aí é desprezar de vez, assim, né? Aí é chutar o pau da barraca mesmo, né? Assim, daquele jeito, né? Ai, meu pai, me divirto. Vamos lá. Mas essa ideia nada tem a ver com perdão. Perdoar não é avalizar a atitude de quem nos feriu. Não é dizer, tudo bem, você está certo ao me agredir, me violentar, me ferir, me ofender. Temos direito de nos sentir mal diante do mal que nos fizeram, embora essa sensação precise ser diluída com o passar do tempo, com as águas do perdão. Não dá para escutar e ficar de bem na hora, né?
Só Jesus. Já dá para ficar, se ficar quieto, tá bom, né? Colocar uma água na boca, virar a língua. Virar a língua, fazer que nem a monja, 100 vezes para um lado, 100 vezes para o outro. Olha, eu fui reclamar na recepção do navio que eles retiveram os nossos documentos. Nunca vi isso, né? Achei super errado. E dizendo que era por causa da imigração. Aí, no último passeio que a gente fez, eu falei, bom, já que acabaram os passeios, eu quero meu documento de volta. Aí fui na recepção, só amanhã. Eu falei assim, como amanhã? Mas se a justificativa era essa, já acabaram os passeios, eu quero agora. E aí eu cheguei, meu marido veio atrás de mim, um homem na fila falou assim, para de criar confusão, olha a fila que está fazendo aqui atrás. Eu estava falando só com uma pessoa, tinham outros 3 atendentes. E se ele não foi atendido, não era culpa minha, tinha outras pessoas que atendê-los, né? Conclusão, eu somente olhei para trás e eu olhei para ele, não falei nada, eu nem me reconheci. Quem falou foi meu marido. Ficou falando para ele, aguarde sua vez, quando chegar na sua vez, você vem aqui e reclama, eu estou resolvendo o meu problema. Mas eu fiquei quieta, nem me reconheci que era eu. Não falei nada, só olhei para trás e falei, gente, eu nem me reconheci. Você está de férias, Solange. Você está de férias, a língua rodou 100 vezes para um lado, 100 vezes para o outro, e deu tudo certo. Eu acho que eu pensei assim na hora, vale a pena? Vale a pena responder para ele? Vale a pena. Porque, assim, muitas vezes a gente vai ter que perguntar. A gente quer ter razão, ser feliz. A gente quer ter razão, ser feliz. Né? A gente quer ter razão ou ser feliz na altura desse campeonato? Ser feliz. Né? Então, antigamente a gente pagava para ter razão. Para ter razão, com certeza. Meus direitos. Né? A gente ainda tinha aquela coisa dos meus direitos. Hoje em dia, tá tudo certo. Se não for nada grave, se não for nada que vá desonrar, nada que, né? Porque a gente tem que pensar tudo isso também, né? Não é deixar, vamos lá, um dia de cada vez, assim, vamos levar com a barriga. Não, a gente tem coisas que a gente precisa parar e resolver, mas com muita calma, muita tranquilidade, né? Então, vamos lá. Nesse aspecto, o perdão é muito mais uma atitude que se tem para consigo mesmo do que propriamente para com aquele que nos feriu. Perdoar é um presente que se dá a si próprio. Perdoar impede que eu me torne uma pessoa vingativa. Evita que eu desça ao mesmo nível do agressor e me assemelhe a ele. A agressividade é derrota, perdão é vitória. E é verdade, né? O perdão, ele serve muito mais para a gente. Porque quando a gente perdoa, a gente fica leve. E quando a gente não perdoa, a gente não fica com aquilo na consumação. Fica na cabeça. E vem ideia, vem ideia, vem ideia, vem ideia, e aquilo vai. Aí eu falo que assim, vira ranço, né? Parece que é cabeça, cardíaco, gástrico, tudo vai funcionando, né? Não é assim? É assim mesmo. Né? E aí, e se a gente não perdoa, essa agressividade é nossa, né? Não é da pessoa. Porque tem muita gente que faz e nem se lembra, né? No outro dia, daqui a 10 minutos, está tudo de bom. Fazendo tudo de novo. Tem gente que fala as coisas e não guarda. Não fala, né? Não fala com intenção de nada, eu acho. Né? Fala, por falar. Mas então, aí que tá. A gente fez o que quer. Mas aí que tá. Ele fala, ele sai. Porque ele está assim, ou não? Ele sai agredindo. Porque é o natural dele. Ele vai falar aquilo que tem no coração dele. E como que está o coração dele? E não é que a gente está julgando, eu não estou julgando. Às vezes ele tem uma dor enorme, é a forma que ele tem de se defender. A dor dele está muito alta. Né? É uma forma de pedir ajuda.
a essa agressividade, ele está pedindo ajuda. Porque muitas vezes ele não aguenta nem com ele mesmo. Então ele sai falando. A gente já se viu nessa situação? Já. De sair falando. falando. Nem eu mesma me aguento. Nem eu mesma me aguentar. Antigamente eu brigava até com a minha sombra. A sua sombra. Minha sombra. A sua minha sombra. sombra. Então, a senhora olhava a sua sombra e fazia com ela mesma. Agora vai. Agora vai. Agora eu tô... E aí, como que tá Dizem o coração? Eu tô lesada. Eles Então, falam que eu tô lesada. tá lesada. Então, assim, aí que tá, dona Marlene. Por quê? O que levava a esse sentimento? O que não estava legal dentro da gente? Qual era a dor que a gente estava passando para a gente ter esse fator de agredir? E, às vezes, a maior parte das vezes, a gente não agredia uma pessoa que estava ali, a gente era com todo mundo. Quem aparecesse não era um especial. Às vezes tinha um especial, tinha um santo que a gente fala assim, não. Como que nós estávamos? O que a gente estava sentindo? Qual era a dor emocional que pegava? Eu vou falar por mim, tá? Eu me sentia, muitas vezes, uma pessoa jogada. Ninguém acreditava. Então, eu ficava rebelde, atacava. Era um jeito de ataque. Sabe? Igual uma criança que procurava mostrar, ó, tô aqui, entendeu? Era uma forma de chamar atenção. Era uma forma de chamar atenção. Já que não me olham, eu vou dar um jeito. Vou dar um jeito. Vou perdoar para quê? Se não tá legal comigo, também não vou estar com ninguém. Pronto, acabou. Aí, ó, bateu, levou. Entendi. E a senhora ficava como depois? Eu ficava mal. Eu falava, poxa, eu não precisava de tudo isso. Hoje, eu já cheguei a falar para minha família. Se eu tivesse a experiência, os ensinamentos que eu tenho hoje, eu tinha sido bem melhor. Mas, ó, a senhora conseguiu ver e a senhora está melhor agora. Então, não fica triste, não fica pensando no passado. Vê o quanto que a senhora está vendo. Eu falei, melhorei, eu estou melhor, eu tô feliz comigo. Eu falei assim... Eu arrependi. Então, e assim, principalmente, eu estou feliz agora, né? Então, se eu estou feliz, já é uma grande coisa. Né? Então, que nem, às vezes, o meu próprio filho, que é mais bocudo, que ele fala mais, né? Ele vira para mim e fala assim, mãe, você não é santinha, você nunca foi. Por que você está querendo ser agora? Entendeu? Eu falei, mas acontece o seguinte, eu estou num momento de paz, estou tão tranquila que pode falar o que quiser para mim que eu não me magoo mais. Isso é positivo, não é? Graças a Deus. Mais aquela necessidade de, porque falou, eu vou responder. A própria pessoa vai perceber, poxa, se ela não quer falar, então o que adianta eu falar? Vai parar. Aí não vai precisar perdoar, porque às vezes a pessoa recebe o perdão e não se conserta. Então você, muitas vezes parando, fazendo a sua parte, não precisa perdoar mais, porque não vai ter agressão. Porque não se magoou, então se não se magoou, então não precisa. Achou que estava tudo certo. Eu estou pensando, eu não sei se eu estou errada, eu estou pensando assim agora. Sabe, dona Marlene, o certo e o errado é tão difícil da gente falar, sabe? Porque tudo vai muito do
que acontece ao nosso redor, do sentimento que a gente está. A gente não consegue ter essa receita. O que que é certo, o que que é errado. Relacionamento, eu falo que viver é fácil, se relacionar que é a coisa mais difícil. Essa troca, né? Trocar, né? Olha, o maior exemplo é o amor de mãe e o amor de avó. O que que é uma mãe? Por que que a mãe é mais grosseira? Por que que a mãe às vezes não perdoa? A mãe Porque perdoa, a mãe dona. está ali para educar. A mãe está ali para educar. E a avó está ali só para agradar e estragar. Por isso que a avó é boa mais do que a mãe. Entendeu? Essa sua teoria. Eu, como sou sua mãe, não sou vó, então não posso lhe dar não tenho Mas esta olha, visão. o dia que você for vó, você É. vai lembrar de mim. Eu vou É lembrar a do senhora. melhor do mundo. Tá. É melhor ser vó do que mãe. Melhor. Muito bom. Porque a mãe, você não tem tempo de curtir, você tem que ensinar. Aí você perde aqueles momentos que você tinha de agradar. Agora, o neto, não. O neto, você só vai no carinho. É muito gostoso. Que nem dia 25 mesmo eu vou curtir meu Gabriel, que vai fazer aniversário. Tá certo. Que coisa melhor. Não é? Não, vamos lá, vamos continuar. É uma teoria. Aí é aquilo que eu falo, o que é certo, o que é errado, a gente não tem. Cada um vai vivenciando da melhor forma. Mas a gente procura acertar mais do que errar. Então, vamos lá. Quando Jesus falou para mostrarmos a outra face ao sermos agredidos, ele quis dizer exatamente isso. Ou seja, não revide. Não seja como aquele que o machucou e mostre um lado mais generoso, mais humano. Na cruz, sofrendo as mais diversas agressões, Jesus nos ensinou que as pessoas não são más, são apenas ignorantes. E aí, se a gente for entender esse ignorante, é aquela que ignora algo. E às vezes o ignorar o algo ela não sabe o que está acontecendo conosco. Ela não consegue ver, ela não consegue enxergar. Então, ela ignora aquilo que a gente sente. Não tem uma medida, né? Não tem uma medida, passa por cima que nem um trem. E aí, às vezes, ela pode estar vindo num julgamento, como diz a frase abaixo, né? Ela pode estar vindo na dor dela. Então, assim, ela não tem um conhecimento. Então, ela está ignorando nesse sentido do ignorante, né? De ignorar, ela não conhece. Então, ela agride, né? Quem agride é porque sofre a dor dos espinhos encravados em sua alma. É um ferido, e todo ferido não deixa de ser um doente que precisa de remédio da compreensão, e não do veneno que revite. Para Jesus, o perdão se torna possível quando conseguimos ser coerentes com a nossa própria fabilidade e ignorância, reconhecendo primeiramente o tronco que está em nossos olhos e não o cisco no olhar do outro. A gente precisa do perdão também, não precisa? Por isso que eu perguntei no início. A gente se perdoa? Quando a gente faz algo de errado, quando a coisa não sai, quando a gente nota, a gente não fica ali se consumindo. Por que que eu errei? Por que que eu não prestei atenção? O que eu falei? Não devia ter falado. Falei grosseiramente, falei alto, falei, né? Por que que eu tive aquele impulso? Por que que eu tive aquele impulso? Por que que não é assim esse questionamento? E aí, assim, e aí o que que acontece? A gente, se a gente consegue se perdoar, a gente vai olhar o outro da mesma forma. Mas se a gente não consegue, a gente não vai conseguir ver a dor do outro. O outro pode estar gritando de dor, pedindo socorro. A gente vai falar assim, ele me agrediu. Você viu o que fulano fez para mim? Assim, 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 assado, ainda conta. E como diria o nosso curso, ainda faz aquela turminha do contra, né?
Já agimos assim? Montamos um complô? Já saímos do complô? Já não montamos tanto complô, né? Na hora que a gente vai montar, a gente vê, não podemos montar o complô. Não podemos. Já estamos nessa fase? Posso falar uma coisinha? À vontade. Eu acho que a gente também já está numa fase que a gente pode estar doída, pode estar chateada, mas isso não dá o direito de você sair agredindo as pessoas. A gente já aprendeu isso também agora. A gente já conseguiu entender que não é por aí. Mas tem pessoas que não conseguem. Elas estão sentindo uma dor tão grande que é aquilo que a gente comentou antes. Ela vai, né? Ela vai fazer. E não é consciente, tá? É inconsciente. Certo. Não perdoar não deixa de ser uma atitude de hipocrisia. Por quê? Porque a gente precisa de perdão, né? Então, a gente fala que não perdoa, mas a gente quer perdão. Pois quando faz o que eu faço, não faz o que eu não faz, né? Faz o que eu faço, não faz o que eu mando. A gente quer perdão. Mas assim, pois condena quem no fundo também é passível de condenação. Perdoar é um grande gesto de humildade e inteligência. Pois quando não condenamos, estamos na verdade pedindo perdão pelos nossos próprios erros. Porque a gente comete erros. Eu falo sempre, a gente comete erros com letra maiúscula, a gente não comete equívocos. Eu ia falar isso, o erro comete você, eu cometo equívoco. Tem muita gente que fala, não, eu cometo equívoco. Não, você erra com letra maiúscula, todas garrafais, todas bonitas, não, a gente erra. Erra mesmo. A gente também não precisa ficar abraçado no erro. Né? Abraçou como boia de salvação, pronto. Lá vem a vítima. Viremos vítimas. Somos vítimas de nós mesmos. Não precisa nem vir outro. Quem perdoa se liberta do fardo emocional negativo que o rancor põe em nossos ombros. A gente já teve esse rancor? Já foi uma pessoa rancorosa? Não. Sim. Eu não também. Eu nunca fui. Sim. Rancor, não. Nunca. Mas já conviveram assim com pessoas assim que só a gente de olhar a gente já está errado. E é engraçado que a gente assim, a pessoa coloca uma proteção, é aquilo da dor, né? A dor emocional traz é tudo proteção, porque no fundo ela quer um acolhimento, ela quer um colo, ela quer uma palavra. Mas para ela não ser atingida, ela atinge, né? É uma loucura. Diga, Ledinha, diga. Não, ela não deixa chegar. Chegar. Ela coloca um limite, né? Mas a gente não, assim, se for uma pessoa conhecida, a gente vai até compreender. Se não for, que a gente não tenha tanto esse conhecimento, a gente não vai compreender por que ela está colocando aquela barreira, aquele limite. Mas se ela está colocando limite, é porque aconteceu alguma coisa com ela. E o que aconteceu? Às vezes ela está tão machucada que ela não quer nem saber de nada, ela está limitando tudo, porque ela tem medo de se machucar mais, de se ferir mais. Nem chegar perto. Não se permite. Essa é a realidade mesmo. Eu não vou dar a chance, eu não vou dar a oportunidade de ninguém me magoar, entendeu? Faleceu já. Está fazendo um ano. Se num primeiro momento a mágoa é um sentimento quase inescapável e até compreensível do ponto de vista. A mágoa é um sentimento
quase inescapável, até compreensível do ponto de vista humano. O perdão tira esse peso, a fim de que não passemos a viver como uma pessoa eternamente magoada. Isso quer dizer doente, infeliz, sem paz de espírito, como esclarece Chico Xavier. Então, quando a gente não consegue perdoar, a gente fica assim. E acontece mesmo? Já ficamos assim? Acontece. Já. Então, o perdão, se a gente for parar para pensar, ele serve muito mais para nós mesmos. Para nós. E depois para o outro, é evidente. Mas para nós, para que a gente possa ter paz. Né? É um ato muito mais nosso que vai refletir no outro, é evidente. Mas vem para nós. Por isso que eu volto a perguntar, nós nos perdoamos? Porque se a gente não consegue se perdoar, olha quanta coisa está... A gente não perdoa os outros, né? Não, a gente não perdoa os outros, sem dúvida. Mas olha quanta oportunidade. Se o perdão é para nós mesmos, quando fazemos alguma coisa a gente não tem esse perdão, olha como que nós fazemos. É um círculo vicioso, a gente fica se culpando o tempo inteiro. Não é assim que acontece? Não é para ficar triste, a gente já descobriu, então agora a gente vai ser... Vamos nos olhar no espelho e falar assim, estou perdoada. Vamos fazer a meditação. A meditação do perdão, vamos nos fortalecer. Vamos trabalhar com a gente. E eu acho que assim, esse perdão tem que vir de bastante... O que vocês acham? Vem de bastante tempo, né? Das escolhas que fizemos no passado, foram escolhas, foram perfeitas, naquele momento estava tudo ok. Então, não tem nem que pensar, né? Porque se a gente for falar, a experiência que nós temos hoje, eu queria ter ela antigamente. A gente não tem tudo na vida, e a gente só ganha essa experiência vivendo. Fazendo as burradas que a gente fez pelo caminho para poder ter a experiência que a gente tem hoje. Senão... Tomando as lambadas. Senão, aprendizados. Isso. Aprendizados todos que nós passamos. Deu a experiência que a gente tem hoje. A criança não passa horas e horas montando Lego, desmontando, montando e desmontando. Somos nós. Talvez eles mais tarde eles não passem pelo que nós passamos. Nós não tivemos Lego na nossa época. A gente não treinava. Tijolinho. Não, eu sou muito... Quem é Lego? Aqueles tijolinhos que fazia aquelas casinhas, aqueles castelinhos, lembra? Sim. De madeira. De madeira, isso. De madeira. Quadradinho, tipo relógio, tinha a torre. Isso, a torre, a fonte. Ai, que bonitinho, tá vendo? Olha lá, memória emocional, tá tudo certo. Então, já tivemos, já fizemos, montamos, desmontamos. E é assim que é a nossa vida. A gente monta, desmonta, volta, aprende. E bora! Deixa eu fazer uma pergunta, Valéria. À vontade. Assim, teve uma situação realmente essa semana na escola, lá que eu fiz escolha, né? Eu estou de licença, mas eu tenho direito a escolher uma sala. Me magoou tanto a hora que eu fui fazer a escolha, uma professora virou e ficou fazendo sinal assim, para eu não pegar, que seria junto com ela. Aí eu acabei mudando, peguei outra sala, com pessoas melhores ainda, tudo bem. Mas é o que você falou, nos perdoar. Na hora, aquilo me magoou tanto, Valéria, tanto. Eu saí da sala, eu saí numa vibração horrível. Mas por que dessa você pessoa? Achou? Por que você acha? Vamos lá, vamos puxar esse fio da meada. Vamos lá, vamos buscar.
O que você sentiu? Eu senti que ela não me queria na sala com ela. Mas por que ela não te queria na sala com você? Não sei, sempre me dei muito bem. Você Mas acha aquilo... Mas você sentiu assim, ó, vamos lá buscar no inconsciente. Eu acho que é porque eu estou de licença e teria que vir uma substituta. E aí ela não quis fazer. E ela teria que encarar no começo sozinha. E não sei, isso foi o que me aliviou, que aí eu saí, eu parei, eu falei, me magoou. Comentei com uma amiga mais próxima, até chorei, mas eu falei, cada um segue o seu caminho. Eu vou pensar uma coisa, eu não fiz errado, eu não fiz nada mal para ninguém, porque a minha licença tem uma pessoa que já estava chegando naquele dia. E se ela não me quis, eu cheguei em casa, eu fiz uma oração, então, como você falou, aquilo fica remoendo, aquilo eu não digeri. É porque assim, ó, o que para a gente entender, você sentiu a vibração da pessoa. Isso. Você sentiu a vibração da pessoa falando assim para você, ó, não, né? Você sentiu a rejeição. Não. Você sentiu a rejeição, né? E aí, se a gente for ver a sua história, olha a tua história. Você é uma vencedora, Ana. Então, foi o que eu pensei na hora e eu falei, eu não vou entrar nessa vibração. Eu chorei assim porque essa pessoa também já teve um problema sério de câncer também. E aí eu falei, meu Deus, não aprendeu nada na vida, mas eu não vou entrar nessa vibração. E não entrei, Valéria. Eu queria chegar na minha casa, fazer uma oração para ela, para mim, e falar, chega. Mas magoa na hora, né? Às vezes é aquilo assim, vamos lá, a gente não sabe, porque assim, o grande exercício que a gente precisa fazer, que a gente poderia fazer, é ter empatia. E o que é ter empatia? É você se colocar no lugar da pessoa, mas sendo ela, não sendo você. A verdadeira empatia é isso, é você se colocar no lugar da pessoa, mas sendo ela, pensando como ela, tal. Então, assim, você não sabe quais são as condições dela. Todo mundo, assim, ainda foi meio... Ainda bem que estava num cantinho. As minhas amigas que viram ficaram indignadas. E aí eu falei, gente, chega, deixa para lá. Ela lá, eu aqui, eu estou melhor onde eu estou. Escolhi com umas amigas mais queridas, mas... Ai, não sei, mas magoou na hora, mas eu me livrei logo, não falei nada, não... É o que eu falei, eu respirei fundo, falei, não vale a pena, onde perguntar o porquê. A mágoa é o impacto, né, Ana? É o impacto, é o primeiro impacto ali, que a gente na hora não espera. Não espera. Aí eu saí dali. Se é de uma pessoa que você já está esperando, se é de uma pessoa que você está esperando uma coisa dessa, você nem ia ligar. Nem ia ligar. Mas aí que tá, né? É muito as nossas expectativas. A gente falava, aí você falou assim, é muito fácil falar. Não, não é. Mas assim, às vezes a gente faz um castelo de areia e é um castelo de areia, vai ruir. Vai ruir. Porque a pessoa não consegue dar aquilo que ela não tem. Entendeu? E outra coisa, a gente não sabe qual é o problema que ela está passando. Às vezes, ela também está com um problema que lá, a gente não sabe se voltou o CA. Se ela está com uma pressão de fazer um exame amanhã. Porque, geralmente, quando a gente vai fazer um exame, a gente fica com a cabeça lá em cima. E aí ela vira e fala assim, como que vai ter duas pessoas que vão estar? Não, eu preciso de uma, sabe? Então, aí é onde que entra a gente no julgamento. Você entendeu? Às vezes também é aquilo que você falou, você não aprendeu nada. Às vezes pode ser, Ana. Porque, assim, às vezes, realmente, as doenças, elas vêm para o aprendizado, seja elas quais forem, né?
mas às vezes a pessoa não consegue compreender. Ela fica revoltada, ela sente dor, então, assim, não tem como julgar. A única coisa que a gente pode fazer, realmente, é trabalhar o seu sentimento, né? É esse sentimento que você fez. Eu quero ir para casa, eu quero orar, eu quero me livrar disso, porque... É o que me segurou, Valéria. Eu falei, não vou entrar nessa vibração, não vou. Estava tão gostoso, eu conversando com as outras amigas, me abraçando, me beijando. Eu nem precisaria estar lá. Mas eu fui, a diretora falou, você está bem para vir? Eu falei, estou saindo, por que não? Senão eu mandaria uma procuração, né? Mas estava tão gostoso, e eu falei, eu não vou deixar isso me abalar. Não vou. Aí me acalmei, conversei com as minhas amigas e quis fazer a minha oração em casa. E assim... Mas Manoa, vai direto. Assim, a gente está vivendo uma época que, assim, a gente precisa se preparar para não ter expectativa nenhuma. Porque, assim, as pessoas, elas estão com as dores delas, vivendo aquilo que o texto diz, elas estão muito tristonhas, cada um por um problema diferente, e, de repente, você recebe coisas que você fala assim, qual foi a parte que eu perdi? Que assim, sabe o delay da Leda? Qual foi a parte que eu perdi? Então, aí eu acho que é por isso que nas vibrações, agora que me veio, eu tenho pedido muito pela humanidade, para despertar no coração das pessoas mais amor, mais solidariedade. Olha, me veio agora isso. Porque eu vi, né? Que coisa! É muito gostoso a gente aprendendo, a gente está se conhecendo, a gente está aprendendo a lidar com as situações. Eu estou muito melhorando, feliz. a gente está melhorando, Sim, né? isso. É bom, né? É muito bom. Lendo o bloquinho dela do urso, ela e o urso. Estamos melhorando, estamos... Nossa, é uma delícia, é muito bom. Muito bom. Vamos para a história? Vamos para a história? Vamos. Um significativo exemplo de quanto a falta de perdão pode nos fazer mal foi dado por Emmanuel, ao narrar uma de suas encarnações na figura do senador romano Públio Lentulus. À época de Jesus, o senador havia sido incumbido pelo império de desempenhar funções de Estado na região da Palestina. Quando lá se encontrava com a família, dirigindo-se a Jerusalém, um jovem judeu lançou uma pedra que veio ferir levemente o rosto de Lívia, esposa de Públio. Os guardas rapidamente identificaram o agressor e o prenderam. O senador, para prestigiar sua posição e autoridade, ordenou que o homem fosse punido ali mesmo, sem comiseração, com um chicote, e ainda não satisfeito com a punição física, ordenou que o rapaz fosse levado às galeras, o que, em outras palavras, significava a morte ou a escravidão eterna. Sanção totalmente desproporcional à gravidade da falta. Dias depois, Públio recebeu a visita de André de Horas, pai do jovem Pedro, preso, pedindo que o senador revisse a terrível pena aplicada, que fosse clemente e misericordioso com o jovem inexperiente, o qual, além de tudo, era a força de trabalho da família pobre. O senador orgulhoso, no entanto, querendo fazer prevalecer a autoridade de sua posição, manteve a pena aplicada e, na frente do pai, taxou o rapaz de inútil e vagabundo. É fácil imaginar o ódio que tomou conta de André de Horas. Sem medo algum, afirmou ao senador que, com a dureza do seu coração, ele havia comprado um inimigo eterno e implacável. E a vingança não tardou. Tempos depois, André tramou o rapto do filho mais jovem do senador. Durante muitos anos, Públio Lentulus procurou o filho em vão, só o encontrou em circunstâncias trágicas.
O senador acabou sendo preso numa emboscada promovida por judeus revoltados com o domínio romano. André de Gioras era o chefe do grupo e, para completar a sua vingança, determinou que o senador fosse ferido nos olhos com 2 ferros em brasa ardente. E quem executaria a pena era o filho raptado, que se tornara escravo de André. E naquele momento já era um homem esquecido de que o senador era seu pai. Logo após a execução sumamente dolorosa, os soldados romanos invadiram o local e mataram pela espada André de Gioras e seu escravo, o filho do senador. Uma tragédia que o perdão poderia ter evitado. Já quase ao fim de sua existência, quando o arrependimento bateu à sua porta, o senador confessou: se é verdade que nasci condenado ao suplício da cegueira, em tão tragédias circunstâncias, talvez tivesse evitado a consumação desta prova, se abandonasse o meu orgulho para ser um homem humilde e bom. Um gesto de generosidade de minha parte teria modificado as íntimas disposições de André de Gioras. Mas a realidade é que, não obstante todos os preciosos alvitres do alto, continuei com meu egoísmo, com a minha vaidade e com a minha criminosa impenitência. Para aquele que não perdoa, a conta é muito alta. Então, esse pedacinho saiu do livro Há 2000 anos, que é um romance, né, que conta a vida de Emmanuel, tá? Perdoar é um presente que se dá a si próprio. Perdoar impede que eu me torne uma pessoa vingativa. Evita que eu desça ao mesmo nível do agressor e me assemelhe a ele. Agressividade é derrota. Perdão é vitória. E aí? A história é forte, né? Muito. É bem forte, né? Mas foi a realidade. E muitas vezes, não que a gente vai chegar a esse ponto. Pode chegar. Mas, assim, o orgulho nos impede, não é verdade? De perdoar, né? Deste perdão, realmente. Por que eu vou perdoar? Não é assim? É. Estão pensativos? O que tocou mais essa a parte? Ponta alta. O que a gente pode tirar dessa lição? Que não vale a pena a gente ficar guardando mágoa, sendo rancorosa, vingativa, nada disso. A gente tem que trabalhar isso internamente, porque faz pior para nós do que para a própria pessoa. O mal que a gente fica dentro da gente nutrindo é pior do que se a gente fizer para o outro. É aquilo que vai e volta, né? Vai e volta. Vai e volta. Não tem jeito. Como a Ana falou, apesar de ela não ter feito nada, ela sentiu a vibração da mulher. Foi e voltou nela. Né? É porque, assim, quando eu acho que tem uma coisa, quando a gente está aberto, né? Que nem assim, ela foi aberta, as pessoas estão muito felizes pela recuperação que ela teve. Ela teve uma recuperação surpreendente. Extraordinária. Né? E aí, de repente, quando você está recebendo carinho, você está sendo acolhida, aí vem alguma coisa, você está aberto. O negócio bate como assim, como se fosse uma espada fincando um punhal no seu peito. Aí você fala, não, deu ressonância. Você estava aberto, você não estava protegida, você não estava, sabe? Porque às vezes, dependendo do local, a gente vai protegido, não vai? Sim. Hein? A gente não coloca assim, ó, você não vai passar daqui, não. Tá tudo bem, mas ó, você não vai passar daqui, não. Não é assim? Não é? Tá tudo bem, nós somos amigos, mas ó, se você ultrapassar, né?
eu não vou gostar. A gente vai colocando esse limite, e esse limite é salutar, gente. Tá? Não é, você fala uma coisa, depois você fala, não, todos nós temos um limite. Todos nós podemos nos defender. Isso faz parte do amor próprio, do auto-amor. Mas passou, né, Ana? Passou. Passou, a pessoa vai ser feliz também, você vai continuar na sua escalada. Com certeza. De aprendizado feliz. Se achar que deve voltar a dar aula, retornará no tempo certo. Se não, se aposenta. Eu gostaria de voltar ainda. Até abril eu estou de licença. Aí depois eu volto lá para ver. Um dia de cada vez, Sim. Um dia de cada vez. É. Todos bem? Sim. Algo mais dessa liçãozinha da noite? Então, assim, vamos pegar o nosso presente? Perdoar é um presente que se dá a si próprio. Vamos pegar o nosso presente de nos perdoarmos, começando pela gente, para a gente poder perdoar o outro. Mas se perdoar, vamos abraçar esse presente. Então vamos fechar os olhos, vamos mentalizar um presente, uma caixa linda, cada um com a sua cor predileta, com um laçarote lindo, maravilhoso, aquele presente que a gente, é meu, eu mereço. E vamos pegar e trazer ele para dentro de nós, para o nosso coração. Porque a gente merece. A gente pode se dar essa oportunidade de se perdoar. E é nesse momento, com essa gratidão, recebendo, unidos que estamos com a equipe dos médiuns, que nós vamos encerrando o acolhimento da noite de hoje, agradecendo toda essa espiritualidade amiga que nos acolhe, que nos fortalece, agradecendo todo o trabalho de sentimentos que tivemos nessa noite, sentimentos verdadeiros que foram trabalhados com muito respeito. E vamos vibrar intensamente pela paz na Terra. Vamos envolver os nossos irmãos da Turquia, da Síria, todos aqueles que passam pelo aprendizado do terremoto, uma luz intensa e luminosa, a envolver a todos que ali estão, as equipes socorristas trabalhando intensamente, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Muito amparo e luz a todos. Nós vamos envolvendo o nosso Brasil. Que a paz se faça presente, envolvendo intensamente também os nossos irmãos Yanomãs, que eles possam receber todo o auxílio, todo o amparo, que haja paz, muita paz. Nós vamos envolvendo todas as pessoas que estão necessitando nesse momento de uma vibração de acolhimento, de esperança, de amor. E vamos assim mentalizar os nossos lares, repletos de uma energia iluminada, fortalecida, que possamos ter uma semana de paz, de amor, de proteção, que essa luz se expanda e se multiplique cada vez mais, a nos envolver e envolver a todos que estiverem conosco. Que possamos estarmos juntos na próxima quarta-feira. Graças a Deus, graças a Jesus.